Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E a Justiça Federal dá razão a Lula sobre a questão do golpe contra Dilma em 2016. Lula e até o próprio governo mantinham menções a golpe de 2016, golpe contra Dilma Rousseff, em escritos do partido e até do governo. E a mídia caiu de pau em cima e Lula foi muito criticado pela mídia por dizer que houve golpe contra Dilma, mas a Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, diz que Dilma não pedalou, Manteiga não pedalou e vários auxiliares dela que foram condenados pelas tais pedaladas fiscais. Porém, o pior de tudo isso, ou o melhor de tudo isso, é que a mídia tratou de esconder a notícia. Isso é impressionante. Nenhuma manchete de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, diz que Dilma não pedalou, diz que Dilma não cometeu crime de responsabilidade, diz que Dilma foi caluniada. O UOL e todos os outros, eles usam uma linguagem cifrada para dar a notícia que não foi para as primeiras páginas dos jornais, apesar de ser uma notícia com potencial sísmico, não é? De causar um terremoto. Todos dizem que a justiça manteve arquivamento de ação contra Dilma por pedaladas fiscais. O jornal Folha de São Paulo não publicou uma linha, o UOL publicou essa matéria horas depois, não é? Porque a notícia saiu por volta de 19 horas de ontem, e lá pelas 23 horas, o UOL publicou uma matéria dizendo que a justiça manteve o arquivamento da ação contra Dilma por pedaladas fiscais. O que é que aconteceu? Na verdade, essa ação ela se deve a uma decisão em primeira instância da Justiça de dizer que a Dilma não cometeu pedalada nenhuma. E aí o TRF1 manteve a decisão da primeira instância e diz que não houve pedalada nenhuma, que Dilma foi cassada por razões falsas. Assim, a Justiça desmoraliza o Congresso Nacional, a grande mídia e o próprio Poder Judiciário que permitiu que tudo isso acontecesse. Mas não para por aí. A gente vai aqui para o Correio Brasiliense, que já faz uma matéria um pouco diferente, em algum sentido um pouquinho mais completa, tal, fala sobre o caso aqui do MPF. Não é? O MPF ele apresentou versões conflitantes sobre a Dilma Rousseff, porque uma hora o STF dizia que a Dilma não sabia, outra hora o MPF diz que a Dilma tinha que saber, outra hora diz que qualquer outra coisa, mas na verdade o Ministério Público Federal recorreu da decisão em primeira instância e agora o TRF1 mantém a decisão da primeira instância de que Dilma não pedalou coisa nenhuma. A razão usada para derrubá-la foi falsa. E o TRF1 manteve arquivamento de ação contra Dilma. A mesma coisa que o Correio Brasiliense e o UOL. Foram os três, só quatro veículos que deram essa notícia. O UOL, o Correio Brasiliense, o Valor Econômico e o Metrópolis. Assim como o UOL e o Correio Brasiliense, o Valor Econômico usa essa história de
que o TRF1 manteve arquivamento de ação contra Dilma Rousseff, que não parece nada, né? Não está claro. Coincidentemente, o único veículo que, aliás, surpreendentemente, o único veículo que tratou o assunto corretamente, com honestidade, foi o portal Metrópolis. Veja a manchete: TRF1 inocenta Dilma Rousseff e Manteiga no caso das pedaladas fiscais. Então, veja bem, o termo é esse, é inocenta. A ex-presidente Lula foi afastada da presidência pela suposta prática de manobras contábeis para cumprir metas fiscais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região inocentou nesta segunda-feira a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro da Fazenda Guido Manteiga e o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, por supostas pedaladas fiscais em ação de improbidade administrativa do governo petista. A sentença foi aplicada pela primeira instância em setembro do ano passado, mas o Ministério Público Federal recorreu da decisão. A 10ª turma do TRF1 rejeitou o recurso apresentado pelos procuradores e entendeu que Dilma, Manteiga e Coutinho estão incluídos na lei sobre crimes de responsabilidade e não na de improbidade administrativa. A decisão do TRF1 considerou o entendimento aplicado pelo STF sobre a lei de improbidade administrativa, que passa a exigir a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade. A defesa de Manteiga comemorou, não é? E aqui um outro detalhe: em 2018 o Ministério Público Federal apresentou ação de improbidade contra Dilma e Coutinho por maquiagem das estatísticas fiscais, com evidente propósito de melhorar a percepção da performance governamental e ocultar uma crise fiscal e econômica iminente. O impeachment de Dilma no Congresso em 2016 se baseou nas pedaladas e pela edição de decretos de abertura de crédito sem o aval do parlamento. A acusação alegou que a ex-presidente autorizou a suplementação do orçamento em mais de 95 bi para o descumprimento da meta fiscal. Então aqui é a única matéria decente, correta, e é também agradável saber que pelo menos um órgão de imprensa teve essa decência. Até porque é o seguinte: todo mundo sabe que foi golpe, porque lá em 2016, você vê aqui uma matéria de 27 de junho de 2016, tá? O ano do impeachment. Laudo mostra que Dilma não participou de irregularidades. Perícia realizada como parte do processo de impeachment contra a presidente apontou que Dilma não teve participação nas irregularidades e, portanto, ela não cometeu crime de responsabilidade e, portanto, ela não merecia o impeachment. E esse fato de a mídia toda estar escondendo isso mostra realmente que todos tínhamos razão, mas acima de tudo isso, Lula, que sempre disse várias vezes esse ano e apanhou da mídia por isso, que Dilma sofreu um golpe. E agora o golpe está comprovado. E militar citado em CPI nega que eventual troca de mensagens com hacker tenha sido meio campo com comando do Exército. Mas, na verdade, essa matéria, resumindo para você, ela comprova a denúncia do hacker sobre ter tido vários encontros com militares para forjar, não é, para forjar problemas com a urna eletrônica. Isso é uma bomba atômica, porque desmoraliza ainda mais as Forças Armadas. E a pesquisa do Instituto Quest ontem mostrou que as Forças Armadas perderam apoio popular muito fortemente. 1/3 da popularidade das Forças Armadas despencou. E a PF quebra as senhas dos celulares do Vassef, o Frederic Vassef. Essa figura lamentável aí, vários celulares. Imagine você que pegaram o carro dele num shopping, estacionado na vaga de deficiente, e foram lá e confiscaram vários celulares dele de surpresa, e isso significa
que vem por aí 1 tonelada de bombas contra Bolsonaro. 1 tonelada vai ter aqui no celular desse sujeito e ele deve acabar preso ao final de tudo isso. E áudios e vídeos inéditos mostram bastidores da atuação do hacker Delgatti. E aqui é mais uma prova. Aqui ele fala sobre forjar mentiras sobre as urnas eletrônicas, não é? Como ele denunciou na CPI, e agora aparece esse áudio inédito. Eu não posso tocar aqui, mas já está no blog da Cidadania esse vídeo. Quem quiser pode ir até lá, blogdacidadania.com.br, para ouvir o áudio. E a amiga que emprestava cartão para Michele, que esse mesmo portal Metrópolis denunciou no início do ano, ela está na mira da PF. Agora se sabe que foi ela, inclusive, que apresentou Bolsonaro e Michele, a tal de Rosemary, não é? Rosemary Cordeiro, a quem a Michele chama de Chuchu. E essa mulher, agora ela entra na mira da PF. Ela mandava envelopes em dinheiro vivo para Michele, e mais uma linha de investigação que vai aproximar, inclusive, essa madame aí do Chilindró. E o desabafo de Bolsonaro sobre risco de prisão. O Bolsonaro já assume que vai ser preso e não falou mais em reagir à bala, não falou em mais nada, e tá mansinho, mansinho, e acha a mesma coisa que aqui o blog da Cidadania disse para você na semana passada. A prisão de Bolsonaro é lá por volta do primeiro semestre do ano que vem. Até junho do ano que vem, a prisão de Bolsonaro sai. E o TSE prepara-se para julgar novas ações contra Bolsonaro. E agora, pelo uso de dinheiro público para turbinar sua eleição. Para que se tenha uma ideia, só a Caixa Econômica Federal gastou 7 bilhões num programa para consignado em cima do Bolsa Família de Bolsonaro, né, o Auxílio Brasil. O TSE diz que o Bolsonaro, o que é fato, usou dinheiro público como se fosse verba eleitoral. Foram 7 bilhões e foi tão irregular que esse programa foi lançado pela Caixa entre o primeiro e o segundo turno, gastou em um mês 7 bilhões para dar dinheiro, inclusive para gente que não poderia receber crédito, e nenhum outro banco quis aderir a esse programa além da Caixa, e a própria Caixa emitiu vários pareceres dizendo que era uma loucura aquele programa, e agora isso se torna, quer dizer, o TSE não tem como tornar o Bolsonaro inelegível 2 vezes, né? Mas é mais uma condenação para referendar o que há contra ele. E o mesmo TSE agora vai investigar, sabe quem? O Braga Neto. Agora chegou a vez de a corte esclarecer a conduta do Bolsonaro e do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Braga Neto e Heleno são 2 figuras que estão aí na moita, se fingindo de mortos, e é muito bom que eles comecem a ser trazidos à responsabilidade. Tem muita gente ligada ao Bolsonaro que está na moita, mas que pode ter certeza, vai aparecer. E o Exército está monitorando as redes sociais porque o bolsonarismo acordou. Estava devagar nas redes, desanimado, mas com a ameaça de prisão contra Bolsonaro, na verdade eles saíram da toca e estão inundando as redes aí com chororô pela prisão de Bolsonaro. E os movimentos sociais, inclusive o Grito dos Excluídos, vai pedir a prisão de Bolsonaro no 7 de setembro. Nos últimos anos, o Grito dos Excluídos foi contido, foi transferido para o centro de São Paulo, inclusive, por conta das ameaças bolsonaristas, e agora volta com força total. É no 7 de setembro essa manifestação de esquerda. Então é isso, senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.